Pessoal, o Bitcoin despencou para a região dos 85 mil, que é uma queda superior a 30% quando a gente considera a máxima histórica em 126, registrada em outubro. Se a gente olha para os mercados tradicionais, isso já seria o suficiente para decretar um bear market técnico sem direito à discussão. Nos Estados Unidos é assim, que é o mais de 20% S&P é bear market. E aí, de novo, surge aquela pergunta que sempre aparece quando o preço do Bitcoin cai, ainda mais de maneira rápida. Será que é o fim do ciclo? Ou até para aqueles mais cataclísmicos, o fim do Bitcoin? Ou será que a gente está diante de mais um movimento que parece o fim do mundo quando você olha o curto prazo, mas quando você olha para o longo, nada mais é do que ruído e muitas vezes até uma bela oportunidade de você comprar mais bitcoins por preços baixos. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, explicando para vocês os possíveis motivos da queda e também um ponto muito interessante sobre a MicroStrategy. Só que antes, eu tenho um recado para dar para vocês sobre a Black Friday do MyProfit, aquela plataforma que eu uso aqui nos meus vídeos, mostro para vocês consolidação de carteira, apuração de lucro, de prejuízo para compensar prejuízo, se tem lucro eu posso gerar DARF e que me auxilia pra caramba na declaração do meu imposto de renda. E eles estão agora na Black Week, uma semana de oferta que vai do dia 24 a 28 de novembro, onde você consegue assinar o MyProfit por 2 anos com desconto especial. No plano Pro, você tem uma oferta que sai de R$ 717,60 para R$ 417,60. São R$300 de desconto, podendo pagar em até 6 vezes. E para o plano Premium, você iria pagar R$ 477,60, vai para R$ 327,60. São R$150 de desconto, também parcelado em até 6 vezes sem juros. E além desse desconto, eles também liberaram mais 2 bônus da Black Week. Uma Masterclass ao vivo com especialista da Avenue e o e-book do Imposto de Renda 2026. Para quem quiser aproveitar, há um link aqui na descrição, eu recomendo fortemente a plataforma. Se tem alguém assistindo o vídeo que é cliente, deixa um comentário falando o que você acha do MyProfit. Vocês vão ver que o pessoal costuma gostar bastante. Agora, voltando para o assunto do vídeo, movimentos como os que a gente viu nos últimos dias não são novidade para quem acompanha o Bitcoin há mais tempo. Períodos de euforia seguidos de quedas bruscas são parte normal do ciclo do Bitcoin. Contudo, a intensidade das últimas semanas chamou atenção, até por conta da questão temporal. Se o ciclo atual tivesse acabado nesse topo de 126 mil, em termos temporais ele teria um número de dias muito parecido com os ciclos passados. Então sempre fica aquela dúvida. E aí com essa queda o Bitcoin chegou a se aproximar da região dos 80 mil, o que faz com que o Bitcoin esteja próximo do seu pior mês desde o colapso da Terra-Luna lá em 2022, um episódio que desencadeou uma onda de falências no setor e que meses depois culminou inclusive na quebra da FTX, ou em português FTX, que era então a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. E diga-se de passagem, uma das mais reguladas, né? Eles praticamente iam pra cama com o regulador nos Estados Unidos. E quando a gente olha para os motivos por trás dessa correção, o estopim ele não é claro. Mas a gente pode elencar alguns pontos aqui, mais especificamente 4 pontos, que contribuem para a explicação do porquê o Bitcoin caiu e caiu inclusive de maneira tão rápida. O primeiro ponto é a questão dos ETFs. Se a gente pensa nos ETFs de Bitcoin, eles foram, sem nenhum exagero, a maior novidade do ciclo de 2024 e 2025. Eles mudaram completamente a dinâmica de mercado quando você pensa em oferta e demanda. Porque pela primeira vez, grandes fundos, gestoras e investidores institucionais tiveram acesso de maneira simples e regulada ao Bitcoin. Isso criou um fluxo de entrada totalmente novo e que durante muito tempo foi constante, previsível e bilionário. E esse mecanismo foi crucial para sustentar o movimento que levou o preço do Bitcoin até essa máxima de 126 mil. Só que agora esse comportamento mudou. Depois do topo, os fluxos começaram a desacelerar e depois se tornaram negativos, como você pode ver na imagem. O ETF IBIT da BlackRock, por exemplo, registrou no dia 18 de novembro uma saída recorde de 523,2 milhões de dólares. Se você pega só em novembro, os ETFs registraram uma saída de mais de 3 bilhões. Isso aqui é uma saída líquida, né? Diferença entre compras e vendas. Ou seja, o que antes era uma fonte diária de demanda passou a ser uma fonte diária de oferta de bitcoins. De modo que sem esse fluxo positivo, o Bitcoin perdeu o piso que sustentou o seu ciclo. Os ETFs deixaram de empurrar o preço para cima e passaram a empurrar o preço para baixo, contribuindo para a velocidade e intensidade da queda. O segundo ponto que ajuda a explicar essa correção é o ambiente macroeconômico, que deixou de ser um aliado e passou a jogar contra os ativos de risco, incluindo aqui o Bitcoin. Durante boa parte do ano, o mercado operava com expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Enquanto essa narrativa existia, tudo subia. Inclusive, muitas coisas estão subindo ainda, nas máximas ou perto das máximas. Parece que o Bitcoin é um dos poucos que ficou para trás. E o mercado estava acomodado com essa ideia de mais liquidez e menor custo de capital com juros mais baixos, só que as narrativas mudam muito rapidamente. A inflação americana voltou a mostrar persistência, frustrando a expectativa de um corte no final do ano, apesar do mercado de trabalho mais fraco nos Estados Unidos. Vamos lembrar que lá o Fed trabalha com uma dupla meta, diferente do nosso Banco Central. Aqui o Banco Central olha inflação, lá o Banco Central americano olha inflação e emprego. Então, mesmo com a inflação mais alta, o emprego poderia levar a corte de juros. E o Jeremy Powell, presidente do Banco Central, que ia sinalizando um possível alívio, né, ou seja, a queda de juros, passou a adotar um tom muito mais duro. Em outubro, ele afirmou que um novo corte no mês de dezembro não era uma conclusão inevitável. Essa mensagem foi reforçada dias depois por outros membros do Fed, ou seja, não há garantia alguma de corte em dezembro. E esse não foi o único fator, né, porque vamos lembrar que os Estados Unidos enfrentaram um shutdown, ou seja,
seja, meio que um desligamento do governo que durou mais de 40 dias, travando a divulgação de diversos dados econômicos importantes. E aí, sem estatísticas, sem indicadores e por conta disso sem visibilidade clara, o mercado ele fica muito mais volátil e disposto a correr menos riscos. Ao mesmo tempo disso, o clima também ficou mais pesado quando você pensa em tensões comerciais entre Estados Unidos e China. As bolsas americanas chegaram a recuar, embora agora estejam novamente próximas do topo. O S&P está coisa de 2% abaixo do topo no momento que eu gravo esse vídeo. E o setor de tecnologia, ele tá meio bipolar. E às vezes o pessoal fala que é bolha, mas sai resultado com lucros recordes. Mas a situação tá muito volátil, ela pode mudar rápido, especialmente quando você pensa em empresas de IA. E aí, de modo geral, esses fatores reduziram o apetite institucional por risco. E como o mercado cripto hoje não é mais dominado por pequenos investidores entusiastas dispostos a segurar o Bitcoin até o fim, aquela minoria intolerante, como a gente tem cada vez mais gente do mercado financeiro tradicional, gestoras, fundos, consultorias, grandes bancos participando ativamente, esse pessoal tem um comportamento muito diferente do investidor clássico de cripto que dominava os ciclos anteriores. De modo que eles podem vender por entender que o ambiente vai estar ruim, diferente do cripto fanático que vai segurar esse negócio e aproveitar para comprar mais. Um terceiro ponto, que seria o único gatilho realmente claro dessa correção, foi aquele flash crash do dia 10 de outubro, quando nós tivemos 19 bilhões de dólares em posições alavancadas liquidadas em poucas horas. E o que tornou esse evento tão destrutivo é que ele acertou um mercado que estava eufórico, com ganância alta e cheio de investidores acreditando que novas máximas eram questão de tempo. O sentimento era extremamente otimista. Os indicadores de mercado mostravam excesso de confiança, alavancagem crescente e um consenso quase que absoluto de que o Bitcoin seguiria renovando topo. Esse tipo de cenário costuma criar um problema estrutural. Quando todo mundo acredita que o preço só vai subir, o mercado costuma ficar alavancado demais e com liquidez de menos. E foi exatamente isso que aconteceu. A liquidez estava extremamente baixa. Nas semanas que antecederam o crash, esse problema já estava claro. Você tinha menos market makers atuando, menos capital disponível nas corretoras e um nível de ofertas cada vez mais raso. Ou seja, tinha pouca gente do outro lado disposta a comprar caso o preço começasse a cair. E foi exatamente isso que deu início ao efeito dominó. A primeira queda acionou liquidações de posições alavancadas, essas liquidações empurraram o preço ainda mais para baixo, a nova queda acionou mais liquidações e o ciclo se repetiu várias vezes, sempre amplificado por essa combinação perigosa de muita alavancagem numa ponta e pouca liquidez na outra. E esse padrão se repetiu nas semanas seguintes. Se a gente pega o início de novembro, mais de 1,6 bilhão em posições foram liquidadas em um único dia. Com essa mesma fórmula, muita alavancagem, pouca liquidez e o resultado foi a queda acelerada. E aí, último e quarto ponto, antes da, vamos colocar aqui, curiosidade, embora seja inerente também esse mercado cripto, mas acho que é mais consequência do que causa da queda de preços. E aqui, depois de tudo que a gente falou desse choque macro, dos resgates dos ETFs, da alavancagem causada pela baixa liquidez, esse quarto fator que amplificou a queda, ele veio de dentro do próprio mercado, que foi a combinação de dois movimentos simultâneos. O primeiro é dos investidores de curto prazo vendendo suas posições, e o segundo é dos investidores de longo prazo, alguns lá da época do Satoshi, também vendendo posições e realizando um lucro estratosférico. Vale falar que esses dois grupos venderam, mas por motivos completamente diferentes. Nos de curto prazo dominou o medo, era gente que tinha comprado no topo, e nos de longo prazo, de longuíssimo prazo aqui nesse caso, dominou a parte estratégica mesmo. Chegou a hora de realizar algum tipo de lucro no mercado que tem muito mais profundidade comparado a anos passados. Se a gente pega os dados on-chain, eles mostram que os investidores que compraram Bitcoin nos últimos 90 dias, que a gente pode chamar de short-term holders, que acho que é um termo inclusive elegante, né? Fala que o cara é holder por 90 dias segurando é usar de bastante eufemismo. Mas esse pessoal realizou um prejuízo da ordem de 22 bilhões nos últimos 30 dias. Esse nível de prejuízo realizado só tinha sido visto durante a crise da FTX. O sentimento do mercado rapidamente se deteriorou. Se você pega o Fear and Greed Index, que estava em ganância extrema semanas antes, ele caiu para níveis próximos de 10, sinalizando medo extremo. Ao longo do último ano, isso tinha acontecido apenas uma vez. E ao mesmo tempo que esse pessoal recém-chegado capitulava, o outro extremo do mercado, aquele pessoal que estava segurando o Bitcoin há muito tempo, também começou a vender. Esses detentores antigos, essas baleias ou long-term holders que acumularam Bitcoin há anos, despejaram valores bilionários no mercado. Se a gente pega os dados, uma única baleia vendeu mais de 1,3 bilhão de dólares em Bitcoin depois de 14 anos segurando esse ativo. E você teve também outros endereços antigos realizando lucros próximos daquela máxima de 126 mil. Ou seja, aqui nós tivemos dois vendedores, o pessoal de curto prazo vendendo por medo, com prejuízo, e o pessoal de longo prazo vendendo por uma questão estratégica, já com bastante lucro. E o que eu quero dizer aqui com estratégico, né? Repare que esse cara que vendeu 1,3 bilhão agora encontrou um mercado com muito mais profundidade para absorver esse tipo de oferta. Se ele vendesse essa mesma coisa lá em 2015, primeiro que não seria 1,3, que o valor do Bitcoin era muito mais baixo. Mas despejando essa quantidade de moedas, ele provavelmente provocaria uma grande queda. Então hoje o mercado tem muito mais profundidade. Porém, ainda assim, esse quarto ponto somado a tudo que a gente viu anteriormente, se acrescenta para justificar essa queda que a gente teve agora. E aí, depois disso tudo, é uma consequência, que eu posso falar que é um quinto ponto, mas não porque causou a queda do Bitcoin, é muito mais em consequência da queda, que é a crise que está atingindo, ou melhor dizendo, pode vir a atingir, a Strategy, a antiga MicroStrategy, empresa do Michael
Michael Saylor, que hoje é a maior compradora corporativa de Bitcoin do mundo. Se você pega dados no ano, a empresa já acumula uma queda superior a 40% e voltou a cair forte após o JP Morgan emitir um alerta importante. Eles falaram que a MSCI está avaliando retirar a strategy de índices importantes como o SCI USA, MSCI World e o Nasdaq 100. E o problema é que cerca de 9 bilhões do valor de mercado da companhia, que está um pouco acima de 50 bilhões hoje, estão em fundos passivos que replicam esses índices. Ou seja, para quem não entendeu, é o seguinte, né? Se a strategy está no ETF que acompanha o Nasdaq 100, como por exemplo o ETF QQQ, que faz isso, e do Nasdaq 100 eles são equivalentes a 1%, por exemplo, então o ETF é obrigado a comprar a strategy para que 1% da carteira dele seja aquela posição da empresa. Se de repente a empresa é retirada do índice, eles são obrigados a vender automaticamente. E esse tipo de movimento de venda automática provocaria queda na empresa. Aqui a gente está falando de alguma coisa da ordem de 2,8 bilhões até quase 9 bilhões, dependendo de quais índices retirem a empresa daquelas que são investíveis, ocasionando essas vendas automáticas que eu citei anteriormente. E aí, como o mercado sempre se adianta às coisas, esse risco levou a uma reprecificação rápida da empresa e uma queda que aproximou a strategy simplesmente do valor que ela tem em bitcoins em tesouraria. E como a strategy sempre foi vista como uma espécie de cofre corporativo de Bitcoin e também um vetor de compra contínua, porque não importa em que momento do ciclo, o Michael Saylor está sempre emitindo dívida para comprar ou usando outros instrumentos para isso, essa possibilidade de perda de liquidez e saída forçada meio que acende um alerta em investidores institucionais. E isso não porque a strategy está vendendo Bitcoin ou pretende vender Bitcoin. Michael Saylor fala que ele nunca vai vender. Nem tampouco porque isso é uma ameaça real ao Bitcoin, ao seu protocolo. Mas nesse momento de muito ruído, isso é mais uma coisa para amplificar o medo que os investidores sentem nessa hora. E aí, depois de entender esses fatores que eu mostrei para vocês, é importante lembrar de uma coisa que o gráfico sempre deixa muito claro. Como você pode ver na imagem, no curto prazo parece o fim do mundo. Mas quando você olha no longo prazo, é só ruído. No gráfico de um mês, cada candle parece um desastre. Parece que o bull market acabou, que o Bitcoin entrou em colapso, que nunca mais vai voltar a subir. Mas quando você afasta o zoom e olha o gráfico de 10 anos, essa mesma queda simplesmente vira uma marola, em um oceano de alta. E é isso que confunde tanta gente, tentar interpretar um ativo que é simplesmente exponencial com uma lupa de curtíssimo prazo. O Bitcoin já passou por quedas de 30% em várias ocasiões, de 50% em um único dia, e já passou por realizações acima de 70% dentro de ciclos de alta. De modo que aquilo que a gente está vendo agora é só mais uma ocasião normal na vida do Bitcoin. E isso não quer dizer que essa queda já acabou, ela pode continuar, não significa que a gente encontrou o fundo, que é o momento de dar all-in, comprar tudo que você tem em Bitcoin. Vale sempre lembrar que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer, nem eu, nem você, e nem nenhum analista que você siga por aí. Mas o que dá para afirmar é que quando o preço ele cai rapidamente, o sentimento muda junto, e quando você olha lá no Fear and Greed Index e faz a correlação desses momentos onde o nível de pessimismo chegou a 10, ou seja, medo extremo, com o preço, você vê que pessoas com cabeça de longo prazo, que compram e esperam pelo menos mais de um ano, costumam se dar bem nessas ocasiões. Só que nessa hora, muita gente, nesse sentimento de medo, acaba esquecendo por que comprou Bitcoin, e aí vende sem razão. E aí, no meu caso, vocês sabem, né? Eu sou um grande entusiasta da moeda e, na minha opinião, nada mudou quando você pensa em longo prazo. A tese segue exatamente a mesma, é um ativo escasso numa época de abundância, com essa escassez digital que é algo inédito, né? Se eu te passo uma foto, por exemplo, no WhatsApp, agora eu tenho uma foto e você tem outra, e você pode passar para 1000 pessoas e todas as 1000 pessoas terão essa mesma foto. Já se eu te passo um Bitcoin, eu deixei de ter aquele Bitcoin. A gente conseguiu algo inédito, escassez no mundo digital. Serão apenas 21 milhões, praticamente 20 milhões já foram minerados, só tem mais 1 milhão a ser minerado por quase que os próximos 100 anos, para mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Muitas delas que ainda não enxergaram valor no Bitcoin, então essa demanda vai surgir ainda. Se você pensa apenas em sucessão dos baby boomers, aquela geração mais rica que já existiu, nascida após a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de alguma coisa na ordem de 70 trilhões de dólares, de pessoas que hoje estão com mais de 80 anos. O quanto que essa pessoa com mais de 80 anos aloca em Bitcoin? Talvez nada. Ou se for alocar alguma coisa, deve ser muito pouco. O quanto que as próximas gerações que vão receber essa sucessão alocaram em Bitcoin? Provavelmente muito mais. Então, se você me pergunta se esse momento atual é um alerta ou uma oportunidade, eu tendo a acreditar que é uma oportunidade. Pegando aqui um indicador para mostrar isso, o múltiplo de Mayer, veja que o múltiplo de Mayer que mede o preço atual do Bitcoin dividido por uma média de 200 dias, ou seja, é o preço atual contra uma média de longo prazo, ele está no patamar muito interessante, como você pode ver na imagem. Agora ele está em 0,78. Se o preço estivesse na média, seria 1. Então, em 0,78 significa que o preço atual está 22% abaixo da média, sendo que a média histórica é na casa de 1,29. Se você olha aqui no site, em 85% do tempo, o indicador esteve acima do patamar atual. De modo que essas quedas abaixo de 0,8, na minha opinião, abaixo de 1 já é muito bom, né? 0,8 é ainda melhor. Costumam ser ótimos pontos de exposição quando você pensa com uma cabeça de mais longo prazo. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Também não sou dono da verdade, como eu disse aqui, ninguém tem bola de cristal. Então convido você que está assistindo esse vídeo a deixar suas opiniões aqui nos comentários. Você acha que o topo desse ciclo passou, que agora é só queda, que o Bitcoin vai cair até que preço, que vale exposição ou não vale? Assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.